Agora a gente conta para vocês que os promotores da Força Tarefa que investigam o caso Prevent Senior ouviram hoje familiares de 3 pacientes que morreram de Covid nos hospitais da rede. O Everton Souza tem as informações para a gente. Everton, boa noite, bem-vindo. Os promotores deram uma entrevista coletiva agora há pouco. Eu gostaria que você detalhasse para a gente, por favor. Pois não, Mona, uma ótima noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Expresso. São 8 promotores no total que fazem parte dessa força-tarefa e 3 concederam essa entrevista coletiva para falar sobre a linha de investigação. Então, basicamente, são 2 pilares, Mona. A saúde, que é para verificar a eficácia dos medicamentos que eram prescritos pela empresa, e também a parte criminal, que nesse caso as pessoas serão responsabilizadas individualmente. Dentro disso, Mona, também tem alguns objetos de investigação. Se houve algum óbito em decorrência de medicamentos prescritos que eram ineficazes. Também se houve falsificação do atestado de óbito. E em relação, inclusive, a dados a respeito de mortes de pacientes, o que fere o controle da pandemia, segundo os promotores. Qual que é a base de documentos que eles têm inicialmente para essa investigação? Os documentos que foram apresentados, inclusive, na CPI da pandemia em Brasília contra a Prevent Senior. Eles tomaram como base um suposto estudo que teria sido feito entre março e abril do ano passado, com mais de 600 pacientes, onde 9 mortes aconteceram. Então, familiares dessas 9 pessoas que morreram estão sendo ouvidas pelo Ministério Público. E essas pessoas, eles deram poucas informações iniciais, mas o modus operandi da empresa, seja por telemedicina ou presencialmente, seria prescrever os medicamentos do chamado kit Covid para essas pessoas, e os familiares teriam, ou até mesmo os pacientes, teriam que assinar um termo de consentimento, segundo os próprios promotores, muitas vezes sem a informação do que esses medicamentos poderiam causar. Então eles vão analisar laudos médicos, eles descartaram a exumação dos corpos, mas os laudos e também as fichas dos pacientes para verificar se alguém tinha comorbidade ou não, investigações que vão ser feitas junto com a Polícia Civil aqui de São Paulo. Mona. Obrigada, Everton. Gente, então, nessa coletiva de imprensa, os promotores à frente ali do caso disseram que uma das linhas de investigação é a relação, então, entre as mortes e o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid. Vamos acompanhar. O que a gente já ouviu são familiares, que falaram, eu vou falar genericamente, que houve uso desses medicamentos de ineficácia não comprovada, que as pessoas faleceram na rede hospitalar ou até mesmo em casa, mas tomando alguns medicamentos indicados. Então, essas pessoas, resumidamente, elas colocam isso. Mas aí vem aquela questão que o Dr. Nelson colocou, Nós temos que verificar pericialmente, evidente, se esse uso de medicação efetivamente leva ao óbito, Porque, veja, pode ter um procedimento inadequado de dar uma medicação ineficaz a alguém, mas esse alguém não falecer, Então não há uma morte a ser apurada. E em outros casos há a morte a ser apurada, mas nós precisamos estabelecer o que nós chamamos de nexo de causalidade.